Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Fatos Reais e Sobrenaturais. E aí, como vocês estão? Sentiram saudade? Eu aqui de novo para contar mais um relatinho para vocês. Lembrando que se você ainda não for inscrito, se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe esse conteúdo com alguém que vocês sabem que gosta. E vamos ao relato. Quem vai nos contar o relato hoje é uma moça. E lembrando que são fatos reais, realmente aconteceu com alguém, tá? E essa pessoa conta pra gente e eu conto pra vocês. Vamos ao relato, então. Quem nos conta é uma moça. Em 1991, quando eu tinha 8 anos, a minha mãe se casou novamente. O meu pai havia falecido já há alguns anos, e ela resolveu refazer a vida. Só que a circunstância desse novo relacionamento era muito estranha. A minha mãe era professora na rede pública aqui da cidade tal, era um bandista e trabalhava com a pombagira das 7 saias. Lembrando, pessoal, for deixar o comentário de vocês, deixe o comentário com todo respeito. Nós não fazemos acepção de pessoas nem de religião. Por favor, tá bom? Respeitamos todas elas. Nós tínhamos a nossa vida toda organizada, a nossa casa, a nossa rotina. Mas quando aquele homem entrou na nossa vida, tudo mudou. Foi de repente. Em 6 meses, a minha mãe largou o emprego, a religião, vendeu a casa, se casou e nós mudamos para uma cidadezinha no interior do estado, chamado Tal. E foi assim, do dia para a noite. Minha mãe se tornou uma dona de casa submissa, o meu padrasto, Manuel, o nome tá trocado, tá, gente? Nos colocou em uma chácara perto da rodovia, isolada de tudo. Certo dia eu cheguei da escola e eu encontrei a minha mãe deitada, isso lá pro meio-dia. Quando eu fui ver se ela estava bem, eu vi que o seu rosto estava inchado e escuro. Aquele foi a primeira surra que ela levou. Toda vez que Manuel tinha as crises de nervosismo, ele espancava minha mãe. E ela ficava ali, inerte, apanhando como uma boneca sem vida. Muitas vezes eu pedi para que ela voltasse para a nossa cidade, mas ela não ouvia. A minha mãe vivia com o corpo marcado. Então ela teve o primeiro bebê em 1993, uma menina que chamou de Michele. Em 1995 teve um menino que chamou de Carlos. Os 2 partos foram feitos em casa por uma parteira da região. A minha mãe não fez pré-natal e nem registrou as crianças. Ela era proibida de cruzar a porteira da chácara. E obedecia isso mesmo quando Manuel não estava lá. Então, certo dia, ele foi para a cidade trabalhar e ficávamos na chácara sozinhos. Era de tarde, quando a minha mãe esteve estendendo roupas no varal e ouviu alguém chamá-la na porteira. Ela foi ver quem era e eu fui junto. Na porteira tinha uma mulher muito estranha. Hoje eu sei que aquelas roupas que vestia era porque se tratava de uma senhora cigana. Minha mãe perguntou o que ela queria e a cigana disse: eu sei ler o destino na mão das pessoas. Gostaria que eu lesse a sua sorte? Disse aquela mulher. Minha mãe sorriu delicadamente. Desculpa, mas eu não tenho dinheiro. Você me paga outro dia, disse ela. Está bem? Vamos, não se acanhe. Então a minha mãe passou a mão pela grade do portão, mas a mulher não pegou na mão dela. O que ela fez foi agarrar o braço da minha mãe e a puxou com força, a fazendo bater contra o portão. Minha mãe perguntou o que estava acontecendo, mas a velha cigana apenas aproximou o rosto do portão, olhou no fundo dos olhos da minha mãe. E aí eu ouvi a minha mãe dar um grito, tão alto que eu achei que ela estava sendo machucada. Mas quando olhei para o portão, a cigana já tinha virado as costas e estava indo embora. Mas a minha mãe estava totalmente fora de si. Ela olhava em volta, depois olhava para as próprias mãos, para as roupas que estava vestindo, como se não entendesse como tinha chegado ali. Tempos depois, ela me contou que nos olhos daquela cigana, ela viu a imagem de si mesma refletida e ali a amarração que Manuel tinha feito se quebrou.
Sim, o que fez a minha mãe mudar tanto foi a amarração, um feitiço imundo. Minha mãe ficou na ponta dos pés, olhou por cima do portão e então gritou: Obrigada, muito obrigada. E a cigana se virou e gritou, pois já estava um pouco longe: Quando estiver na estrada, eu vou contigo. E quando eu fui ver onde a cigana estava, já não vi mais nada. Ela sumiu no meio da estrada. Naquela noite, mamãe fez o jantar, Manuel dormiu na sala vendo televisão e ali eu vi ela tirar algumas notas da carteira dele. Coisa como 10 ou 15 reais. E durante a semana ela fez isso todos os dias. Mas Manuel deu falta do dinheiro e desconfiou de mim. Sem nem ter certeza, ele me deu uma surra tão intensa que eu desmaiei de tanto levar socos. E eu só tinha 13 anos. Quando eu acordei, mamãe tinha me colocado na cama e logo que eu abri os olhos, ela começou a brigar comigo, perguntando aonde estava o dinheiro. Manuel gritou lá da sala: Se ele não falar até amanhã de manhã, quando eu acordar, eu queimo a mão dele na boca do fogão para aprender a não roubar. Dele? Não era ela? Tá. Mamãe concordou com ele. Então rapidamente abaixou e sussurrou no meu ouvido: Fica acordado. Não durma por nada, entendeu? Agora vá lá, tira o lixo da cozinha e coloque na lixeira. Eu fiz que sim. Ela saiu do quarto. Eu joguei o lixo na lixeira na frente do portão e o tranquei. Depois voltei e coloquei a chave em cima da mesa da cozinha. Passava da meia-noite quando ela abriu a porta bem devagarzinho e sussurrou: Não faz barulho, me ajude com a Michele. Peguei Michele no colo, mamãe pegou Carlos nos braços, então sem fazer barulho ela abriu a janela da sala e nós pulamos bem devagarzinho. Mamãe pegou uma chave no bolso e abriu o portão da chácara. Passamos com cuidado. Assim que saímos, mamãe foi até o saco de lixo que eu tinha colocado lá fora, rasgou e tirou de dentro uma sacola com a madeira do bebê, um casaco para cada um de nós e um dinheiro. Mas assim que demos alguns passos, o bebê acordou e começou a chorar. Mamãe deu a chupeta e ele parou, mas quando olhamos para casa, vimos que a luz da sala estava acesa. Manuel acordou. Mamãe olhou para mim, me deu o bebê, que era mais leve, pegou Michele no colo, então me mandou correr o mais rápido que eu podia. E nós corremos pela rua de terra. Corremos tanto que mamãe perdeu os chinelos e começou a correr descalço. Perguntei para onde nós íamos e ela disse: a rodovia. Então corremos na direção do fim da rua, onde já conseguíamos ver as luzes dos caminhões passando. Mas aí nós ouvimos o som da moto do Manuel e a luz amarela do farol nos atingiu. Mamãe mandou não desistir, mas disse: se ele me pegar, você tem que continuar, você tem que fugir. Manuel veio rasante com a moto do nosso lado, agarrou o cabelo da minha mãe, então puxou com força, a fazendo cair. Michele rolou no chão de terra e eu a ajudei a levantar, mas eu não consegui fugir. Eu estava muito assustado. Então, é um moço mesmo. Estava muito assustado. Então fiquei parado. Ele desceu da moto e começou a espancar a minha mãe. E aí mamãe começou a pedir ajuda. Ela gritava por ajuda, mas eu percebi que não estava pedindo ajuda nem a minha e nem de ninguém que estivesse na região. Ela pedia ajuda de alguém que só ela conhecia. Olha, tô arrepiando. Olha. Então, no meio da violência, Manuel tropeçou no pedal da moto e caiu para trás. Assim, do nada. Ele simplesmente tombou como se tivesse levado um empurrão. Nessa hora, mamãe correu na minha direção, apontando para a estrada. Eu entendi que era para correr. De novo, mas a figura do rosto da minha mãe com metade coberta de sangue e poeira e uma coisa que eu nunca vou esquecer. Comecei a correr e ela veio logo do meu lado, pegou Michele no colo, corríamos o máximo que podíamos. Então mamãe começou a murmurar, pedindo ajuda novamente. Até hoje eu me lembro de como meu corpo se arrepiou inteiro nessa hora. Então ouvimos o som de moto se aproximando. Manuel estava se chegando perto, enquanto gritava que quando nos pegasse ia nos matar, que ia jogar gasolina em nós e atear fogo. E nós não paramos de correr. Eu já sentia dor do lado do corpo por correr tanto, e aí Manuel nos alcançou. E simplesmente passou direto. Eu cheguei a olhar para o lado e ver a expressão de fúria que ele tinha, mas ele olhava para frente enquanto gritava aquelas ameaças.
Ele parecia estar realmente perseguindo alguém lá na frente e simplesmente passou por nós, como se não tivesse visto ninguém ali. O Igor. Nós paramos de correr e vimos ele chegar na rodovia. Parar a moto, ficar olhando para os lados como se nos procurasse. Ele chegou a olhar para trás, mas o olhar dele não pousou em nós. Ele deu partida na moto e entrou na rodovia, ainda em perseguição. Quando eu olhei para minha mãe, ela estava sorrindo. Mesmo com sangue escorrendo pelo canto da boca, ela sorria e às vezes balbuciava, obrigada, falando com alguém que eu não conseguia ver. Nós voltamos a correr, chegamos à rodovia e começamos a correr pelo acostamento. Mamãe agitando uma mão no ar, pedindo carona, mas os caminhões passavam muito rápido. Então o caminhão que já tinha passado por nós parou uns 100 metros à frente, corremos até ele. O caminhoneiro abriu a porta, olhou para nós espantado. Estávamos sujos e mamãe cheia de hematomas e de sangue escorrendo pelo rosto. E ele perguntou, a senhora está bem? Mamãe estendeu a mão trêmula para ele, mostrando as notas de dinheiro. Por favor, eu preciso de uma carona, eu posso pagar. Por favor, moço, eu preciso tirar os meus filhos daqui. Bom, eu tô indo pro terminal de cargas da cidade que eles iam. Serve? Sim, por favor. Mas aqui na boleia só cabe você e as crianças, disse o motorista. E ela respondeu, mas só somos nós mesmo. Então o caminhoneiro esticou o pescoço, tentando olhar para trás de nós. Mas e aquela mulher que estava com vocês? Aquela bem bonitona. Sumiu? Então minha mãe abriu um sorriso largo e respondeu, ela vai encontrar a gente na cidade. O caminhoneiro deu com os ombros, nós entramos na boleia e ele nos levou até São Paulo. Não tem jeito, caramba, que veja falando. Por uma extrema gentileza, ele não aceitou o dinheiro. Então, quando chegamos na cidade, nós tivemos como comer e pegar alguns ônibus até chegar na casa da minha avó. Minha mãe refez a vida dela, voltou a ser professora e principalmente voltou para a fé. E primeira vez que vi ela incorporada com 7 saias, depois que voltamos para a nossa cidade, foi mais ou menos um mês depois. No terreiro, eu vi mamãe vestida com aquela roupa linda, e quando ela incorporou, eu senti o meu corpo arrepiar inteiro. E aí eu percebi que o arrepio foi idêntico ao que eu senti naquela estrada de terra. Com um pouco de timidez, eu perguntei a ela, era você? Era você a pessoa que ajudou a gente naquela noite? Então ela sorriu para mim e disse, quando estiver na estrada, eu vou contigo. Que legal, muito legal. Por isso a importância da fé, né? A gente tem que ter fé em alguma coisa, não importa no que. Não sendo uma pessoa ruim, não fazendo maldade pros outros. Se ela fosse uma pessoa ruim, que ela fizesse mal pros outros, né? Eu acho que ela não teria conseguido sair dessa situação. Mas então esse é o relato de hoje. Se você gostar, deixe seu joinha, tá? Deixe o seu comentário com todo respeito. Lembrando mais uma vez que nós não fazemos acepção de religião. Todo mundo aqui no nosso canal é bem-vindo. E até o próximo relato. Tchau!